vezes as memórias mentem, às vezes o amor engana. E às vezes o que esquecemos é a única coisa que pode nos salvar. Mentirosos é um sussurro entre as ondas, um eco de culpa e inocência perdida. E você, está pronto para lembrar? E aí, eu sou a Cas e esse é o Scriptando. Simbora pro vídeo. Mentirosos é uma série que estreou em 18 de junho de 2025, com 8 episódios exibidos no Prime Video. A trama ali, a gente vai acompanhar a Candice Sinclair, que retorna à misteriosa ilha de Beachwood após um coma. Só que ela vem sofrendo de uma amnésia, dores intensas e, fragmentos de memórias ocultam uma tragédia que aconteceu no verão passado. Algo meio... eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A série é baseada no livro da Lockhart, que viralizou simplesmente no TikTok e ganhou esta série. Não li o livro, então eu não vou muito me ater ao fato entre comparações, nem a questão das mudanças que foram feitas na série com respeito ao livro, mas vai ser a minha opinião sincera sobre a série. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu acho que vale a pena, se eu acho que não vale a pena, então acompanha. Vai comigo até o final. Vai comigo até o final. Confia. A narrativa de Mentirosos, ela é construída como um labirinto emocional, onde você vai refletindo o estado mental fragmentado da Candice. A série, ela não segue uma linha tradicional temporal. Em vez disso, ela utiliza de saltos temporais e flashbacks que são enviesados para confundir o telespectador de forma proposital. Uma escolha um tanto estética que ecoa ali a perda da memória da protagonista. A série ela vai se desenvolvendo em uma dualidade entre o verão de 16 e o verão de 17. O verão de 16 ele representa o último momento da inocência, já que a Candice e os outros mentirosos, como eram conhecidos, que são o Get, que é o sobrinho do esposo, namorado de uma das suas tias, o Johnny, que é o seu primo, e a Miriam, que também é a sua prima. E todos eles compartilham de paixões, dilemas existenciais e uma rebelião tanto quanto sutil contra o peso do legado que eles carregam, o legado da família Sinclair. Já o verão de 17, ele é o palco vazio, porque Candice retorna à ilha de Beachwood um ano após o incidente, marcada por dores de cabeça, traumas e uma amnésia. E é nesse retorno que a narrativa realmente se desenrola, por meio de memórias partidas, conversas nebulosas, situações que não se encaixam e flashbacks que não fazem sentido, até que consumem em uma montagem de um quebra-cabeça muito bem ordenado. O que eu gostei de Mentirosos ali é porque toda a perspectiva da série ela é contada quase que exclusivamente através da perspectiva bem estável da Candice, que é o que faz com que o espectador, a gente que esteja ali, consiga compartilhar um pouquinho da confusão com que ela vive, já que muitas cenas do presente são entrecortadas por lembranças do passado, mas fica aquela sensação de coisas vagas ou se é alucinação. Essa escolha coloca a gente como que dentro da mente da protagonista, se sentindo de certa forma vulnerável, desconfiada e em busca de algo que ela sente, mas ela não consegue colocar em palavras. Já que os episódios eles são estrategicamente estruturados ali, porque eles vão liberando informações em pequenas doses e cada interação com os mentirosos ela parece normal, até que pequenas incongruências aparecem. Seja um olhar estranho, uma fala que foi dita fora do contexto, um silêncio incômodo. E meio que essa técnica ela acaba criando uma tensão crescente, onde não há trilha de suspenses óbvias, mas que vai com um mal-estar ali atmosférico que vai escalando até o desfecho completo da série. Vai ter spoiler. Avisado esteja. E esse desfecho, ele se dá basicamente quase nos 2 últimos episódios, mas principalmente no último episódio, que é quando a Candice descobre o porquê que os mentirosos não entrou em contato com ela. Eles ficaram um ano sem saber como ela estava, sem ligar, sem buscar notícias dela. Isso era uma das coisas que mais angustiava a Candice, porque eles 4, né, eles eram muito unidos e para ela aconteceu algo muito ruim com ela, onde ela ficou internada e nenhum deles nem sequer
foi lá visitá-la ou nem sequer ligou para saber como ela estava. E isso a angustiava demais, até que ela entende o porquê que eles nunca fizeram isso. E essa reviravolta, né, esse plot twist te pega de surpresa. Eu confesso que eu realmente fui pega de surpresa, porque a montagem da série meio que não te deixa desconfiar. Ela foi muito bem montada. A série tem alguns pontos negativos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas com quesito a montagem, ela foi muito bem feita. Porque essa virada de chave, você não estava esperando. Que é justamente quando a Candice percebe que o Get, o Johnny e a Miriam estão mortos. E que todo esse tempo, essas memórias que estão sendo colocadas no verão de 17, ela está interagindo com fantasmas. Tudo se encaixa, mas tudo se desmorona ao mesmo tempo. E esse plot twist, tanto quanto emocional, eu diria, ele é meio que devastador, porque é quando você vê a revelação final de que Johnny, Miriam e Get, e os doguinhos, porque isso também partiu do meu coração, os doguinhos, eles acabam morrendo no incêndio onde eles mesmos causaram. E eu acho que isso é o que deixa toda a história da Candice interagindo com os espíritos de uma forma meio visceral, porque a história muda de um romance jovem para algo mais psicológico com um impacto muito genuíno, porque a construção ali da atmosfera, o visual de Beechwood se torna o personagem. O mar, o fogo, o contraste entre a luz, entre as sombras, elas vão trabalhando juntas para criar uma sensação meio que de nostalgia, mas com uma armadilha emocional, sabe? E o fato de que a série, ela basicamente se passa em um só local, porque todo o fundo da série é a ilha de Beechwood. Outro ponto que eu gostei bastante da série, como eles retratam os conflitos internos das três irmãs Sinclair, né? Que é a Carrie, a mais velha, a Penny, a do meio, e a Bess, que é a mais nova. E como cada uma adquire uma personalidade de acordo com o sofrimento que elas carregam por ter que viver dentro daquela sociedade bem elitizada e por serem pessoas que sempre têm que estar com a cabeça erguida, por não demonstrar sofrimento, por não demonstrar fragilidade. Principalmente a Penny é a que mais sofre com isso. É tanto que constantemente ela é tida ali como a que lida bem com os conflitos, porque ela engole todo aquele sofrimento, põe um sorriso no rosto, levanta a cabeça e faz o que a mãe dela sempre disse, né? Você é uma Sinclair, você tem que andar ali com a cabeça, respira, bola pra frente, vida que segue, não se fala mais nisso. E você percebe como isso é um peso na vida delas. E que como isso está sendo passado para as futuras gerações, né? Para os seus próprios filhos. Porque você pega o Johnny, você vê o Johnny ali vivendo um conflito muito grande com a sua sexualidade, e também como ele fala que tem vários momentos em que ele não sabe por que ele tem uma raiva tão grande dentro dele, que ele chega até a cometer atitudes que ele não faria antes. Já a Miriam, ela se sente ofuscada, porque a Candice é a primeira neta, digamos assim, ela foi a primogênita. Embora os três tenham a mesma idade, mas a Candice nasceu primeiro. E a Miriam, ela meio que sente que todos os olhos só estão voltados para Candice. E ela é meio que esquecida, ela é meio que deixada de lado. E mostra que ela tem uma veia ali artística muito, muito boa, mas que não é valorizada. E que como aquilo faz ela feliz. E eu gosto muito de todos os relacionamentos ali. O que eu mais gosto é o da Miriam com o Ebon, se eu não me engano, acho que é assim, Ebon, alguma coisa assim, o nome do carinha lá, que ele trabalha nos barcos, né? Porque como eles como eles estão numa ilha, vem da cidade sempre barco, táxi-barco, alguma coisa assim, para trazer mercadoria, trazer pessoas, trazer mantimentos, enfim. E ela acaba tendo um envolvimento com esse rapaz, e para mim é um envolvimento ali que me soa mais verídico, mais sincero, e que tem um arco muito bom. Porque na minha opinião, o arco entre a Candice e o Get, eu acho ele muito fraquinho, eu acho ele muito mais do mesmo. E pra mim não tem química entre os dois personagens. A química entre eles é menos zero. Não existe, né? Menos zero. Mas enfim, é negativo. Nem existe, né? Menos zero. Não, é negativo, vocês entenderam. E coisas que eu não gostei da série é que ao mesmo tempo em que eu gostei um pouco das camadas que foram colocadas ali entre as irmãs Sinclair, ao mesmo tempo eu tenho aquela sensação de que eles quiseram passar que os Sinclair é uma elite emocionalmente vazia.
sabe? Mas ele fica meio que na superfície ali, porque eu acho que eles poderiam ter aprofundado mais para mostrar todas as engrenagens que levam a família a ser daquele jeito, para ela poder ser autossustentável como justificativa. Porque nisso tudo, nessa trama toda, a gente tem o pilar da família, que é o Harry Sinclair, e eu achei ele bem clichê, porque ele é mostrado ali como aquele patriarca, o central, que ele vem sendo tratado com um viés daquela caricatura rica, poderosa, mas só que isso vai diluindo, sabe? A tensão e vai tornando um antagonismo tanto quanto superficial, já que ela não é muito aprofundada, entende? E pra mim, como eu falei, como eu gostei muito da personagem da Mirren e como eu gostei muito do desenvolvimento dela, do envolvimento dela lá com o jovem rapaz, lá com o Evan, eu queria que eles tivessem aprofundado um pouquinho mais. Da mesma forma que eu queria que eles tivessem aprofundado um pouco mais também sobre o Johnny, sobre o incidente na escola, porque eles vão falando ali aos poucos, mas não fica muito claro, nem fica muito aprofundado, fica apenas parecendo mais um rico querendo bancar uma de playboy. E na verdade, com pequenas frases que o Johnny vai falando, você nota que tem muito mais além disso. Um pouco meio clichê é o Get, que traz sempre aquela mesma história do personagem que é mais pobre, que acaba participando de uma família mais rica, e ele acaba tendo visões sobre o mundo diferente, e ele acaba meio que querendo mostrar como eles são superficiais, como eles são fúteis, como eles são vazios, e que o mundo vai muito mais além disso, sobre questão de gentileza, como você tratar os outros, como você se importar com os outros. Eu acho isso um pouco meio clichê e cai sempre naquela história mais do mesmo e batida que a gente já viu em diversos outros lados. Por isso que eu acho que a história entre o casal principal é muito fraca, ela é muito rasa. E mais uma vez, zero química. Zero. É zero química, de verdade. Zero química. No fim das contas, a série ela é boa. Não vou dizer pra vocês que é uma obra de arte, uma obra-prima, uma coisa que eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto algo como isso. Mas ela tem ali o seu encantozinho, sabe? Ela tem ali a sua malemolência, que a torna convidativa. Aquele plot twist ali, assim, sabe? Aquele gostosinho, assim, de surpresa, sabe? Assim, um pouquinho. Ele é gostoso, ele faz jus ao pouco da trama que foi construída. E eu acho que isso é bom porque a série também te prende. Essa é uma das coisas que vale a pena da série. Ela meio que te prende, porque você quer ali assistir, porque eu quero saber, afinal, o que raios que ela não está se lembrando. Isso meio que te dá aquela vontadezinha. E você meio que começa a perceber, né, que Mentirosos não é apenas só aquela história sobre um verão que terminou em tragédia. Você acaba refletindo sobre como as mentiras que a gente acaba contando, sabe? Seja para os outros e o pior de tudo, até para nós mesmos. Porque é sobre um peso, às vezes, que a gente carrega de uma culpa que machuca, às vezes até mais do que uma própria verdade, sabe? Causada por uma perfeição bem extremista, junto com uma satisfação em usar uma máscara para poder agradar a sociedade. E como ela pode ser uma âncora, sabe? Que te aprisiona no fundo do oceano. E a gente para pra pensar que talvez, às vezes, é preciso perder muitas coisas pra gente, enfim, poder se libertar. Mentirosos, ele termina ali de uma forma, não com respostas jogadas na sua cara, sabe? Ele termina de uma forma um tanto quanto indagosa. Existe essa palavra, indagosa? Não sei. Enfim, a série, ela meio que te deixa com uma pergunta, meio que ali no finalzinho. Ela não te joga bem na cara, sabe? Ela termina de um jeito que faz você olhar ao seu redor e perguntar se muitas vezes a gente está pronto para encarar a verdade, porque às vezes essa verdade ela pode acabar destruindo tudo aquilo que a gente acreditava. Agora comenta aqui, vocês assistiram a série? Vocês leram o livro? Tem muita diferença entre o livro e a série? Eu tô muito curiosa para pegar o livro, para poder ver se o livro ele vai superar a série, porque eu sempre sei que o livro supera a série, pelo menos em todas as obras adaptadas até hoje, o livro sempre supera a série, filmes e afins. Mas é isso, rapaz, e muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilha pra todo mundo, ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço no meu lugar do mundo e tchau!